Tetelestai, está consumado. Aquilo que Jesus fez, hoje bate aí no teu e no meu coração. Amém? A vida de Jesus, essa vida que nós celebramos, ela bate na minha e na sua vida. Você quer ver a ressurreição? Olha para a pessoa do seu lado. Olha para a pessoa do seu lado, ela é a ressurreição de Jesus. Eu não sei o que você viveu para chegar até aqui, mas eu sei que se você está aqui, a ressurreição está em você. No tema da nossa Páscoa esse ano, nós escolhemos a frase "Viva a esperança". 1 Pedro 1,3 vai dizer: Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Podemos terminar aqui e voltar para casa. Não há contestação, não há mais nada de importante ou mais importante do que isso para dizer sobre o domingo da ressurreição. Ele nos deu uma nova vida. Faz igual a Bela fez aí, tum-tum. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração, e talvez para você, essa fala seja profética, porque você não sente hoje o seu coração cheio de uma esperança viva. Mas eu quero te dizer que nós cremos nas palavras que Jesus deixou para nós, na verdade que Ele deixou. Então, se na palavra existe algo que me diz que o meu coração está cheio de uma esperança que ela é viva, eu creio e eu vivo isso. Nesse domingo de ressurreição, você pode dizer: eu creio e eu vivo? Eu creio e eu vivo. O que é esperança? Esperança, gente, fui atrás de algumas definições, a gente usa tanto, e teve uma que fez muito sentido para mim. Esperança é confiança em coisa boa. Esperança é confiança em coisa boa. É a capacidade de acreditar que algo bom vai acontecer. Existem momentos da vida e existem pessoas que perdem a sua capacidade de acreditar que coisas boas acontecem. Teve um momento da minha vida que eu estava assim. Parecia que toda notícia que eu recebia não era uma coisa boa. Alguém aqui já passou por isso? Uma maré assim estranha? Sério, mais isso? E eu lembro que eu estava orando e eu falei: essa não pode ser minha perspectiva de vida. Ok, coisas ruins acontecem, é parte da vida. Mas a minha perspectiva de vida não pode ser que coisas boas não aconteçam. E aí eu lembro que eu peguei um papel, eu acho que eu tenho que voltar a fazer isso na minha vida. Eu peguei um papel e eu escrevi: coisas boas acontecem. E eu colei na minha escrivaninha e eu acordava e eu via todo dia. Eu sentava para escrever, eu via. Eu ia trabalhar, eu via aquilo. E aquela frase por meses foi regando meu coração de uma verdade de Deus. Esperança é crer em coisa boa. É a confiança em coisa boa. Sabe o que é coisa boa, gente? Coisa boa
através desse texto, é a comunhão com Deus e a manifestação da sua vontade. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E pela ressurreição nós recebemos uma esperança viva. Isso, essa esperança viva é a comunhão com Deus. Inquebrável, inseparável, Ele está em você. Através da ressurreição de Cristo, existe vida eterna. Não importa o que aconteça, a sua comunhão com Ele é uma verdade. Isso é o que rega a nossa esperança em coisa boa. Essa comunhão, esse lugar e a manifestação da vontade de Deus. Mesmo que nos nossos caminhos a gente possa ter momentos de adversidade, eu confio em coisa boa, porque o meu Deus é bom, é presente, e eu estou nele. Romanos 8 vai dizer assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também gloriou. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Você quer esperança em coisa boa? Jesus intercede por você todos os dias. Quem nos separará do amor de Cristo? Toma mais uma. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que amor poderoso! Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Gente, isso é ressurreição. Olha a força dessa aliança. Nem vida, nem morte, nem poderes, potestades, principados. Nem o futuro, nem o presente pode te separar do amor de Deus. Esse amor, ele te envolve, ele alcança, ele é parte das nossas vidas, é uma força que nos guia. Ele é esperança. Viva a esperança, viva a comunhão com Deus e a manifestação da sua vontade. Se Jesus não é a cara disso estampada na palavra, na história, eu não sei o que ele é. Jesus é a plenitude da comunhão com Deus e da manifestação da vontade de Deus. A ressurreição de Cristo foi a manifestação da vontade de Deus. A sua entrega foi a manifestação da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que nada te separe do amor dele, que está em Cristo Jesus. A ressurreição, quando a gente fala sobre a vida e a vida eterna e a vida em abundância, é isso.
É a sua união com o Pai. A sua união com Ele. Aqui, Romanos 8 deixa tão claro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, nos dará graciosamente com Ele todas as coisas que precisamos. Todas as coisas para essa jornada com Ele. Todos os recursos espirituais e também naturais que nós precisamos para caminhar a jornada que Ele tem para nós. Então, se nós estamos falando sobre viver a esperança viva, existe também uma ação que acontece que é romper com a desesperança. Por que eu coloquei uma frase no meu quarto? Coisas boas acontecem. Porque eu precisava romper com um espírito de desesperança. E foi uma jornada. Foi todos os dias eu olhando para aquilo, eu crendo na vontade de Deus, no cuidado de Deus, eu enxergando algo além do que eu estava presenciando naquela estação, naquele momento. Hoje, no domingo de ressurreição, nós podemos romper com a desesperança. Entendeu? Romper. Não é rompendo em fé, não. É o rompendo quando alguém fala assim, eu rompi o meu relacionamento. A gente nem usa mais essa palavra. Terminei. Nós precisamos terminar com a desesperança. Não manter um relacionamento com ela. Por quê? Porque você tem um relacionamento eterno com a esperança viva. Com Cristo, com o Pai. O que é a desesperança? Como ela tem se apresentado na sua vida? É um desânimo, um desalento? É uma angústia? Uma tristeza profunda? Uma apatia? Uma descrença? Uma derrota interior? Um vazio? O desencorajamento? É a incredulidade, o pessimismo, a falta de fé, o ceticismo, o derrotismo, a rendição, talvez. Nós não estamos aliançados com isso. Você pode sentir isso em momentos. Mas você não tem um relacionamento, uma aliança. O chamado de aliança para nós é outro. E é tão lindo porque a gente vê na história da ressurreição, falando de morte para a vida, exatamente isso. Um rompimento da desesperança e um encontro com a esperança viva. A palavra nos conta que na manhã de domingo, em Lucas 24, versículo 1, naquela manhã de domingo, as mulheres bem cedo foram ao túmulo de Jesus. Vamos juntos? No primeiro dia da semana, da manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 dos homens com roupa que brilharam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Então se lembraram das suas palavras quando voltaram do sepulcro. Elas contaram todas as coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam... O que pareciam? Está aí para nós? Delírio, loucura na minha versão. Gente, essas mulheres, elas esperavam chegar ao túmulo e levar especiarias, e levar, se fosse hoje em dia, flores, né? Elas esperavam uma visita tradicional ao túmulo de alguém que estava morto. E quando elas chegam lá com esse desalento, com essa desesperança, com essa descrença sobre o que havia sido dito. E sabe, é muito interessante porque a palavra fala que elas esqueceram do que Jesus tinha dito. Porque é isso que a falta de esperança faz em nós. Nós esquecemos de verdades, nós esquecemos de conseguir enxergar além. Elas esqueceram das verdades que Jesus tinha dito e elas chegaram ali procurando a morte. Elas chegaram ali procurando algo convencional. Elas chegaram ali procurando o que talvez qualquer pessoa que não tivesse tido um encontro com Cristo genuíno estaria procurando. Ou, às vezes como nós, né? A gente até tem um encontro com Cristo genuíno, mas aí as circunstâncias gritam tão alto, elas são tão fortes, que vai ficando distante também da nossa memória a esperança. E quando elas chegam ali no túmulo, o túmulo estava vazio. Tinham 2 homens com roupas brilhantes que nós podemos, né, saber que eram anjos. E elas se espantam num primeiro momento, mas quando ele fala uma frase que eu quero te dizer hoje: porque você está procurando entre os mortos aquele que vive. Já faz algumas semanas que Deus começou a falar comigo e Ele falou: para de olhar para situações com desesperança. E foi exatamente essa frase. Por que você está procurando resposta? Por que você está procurando isso entre os mortos? Sendo que eu vivo. Qual que é a área da sua vida que precisa ouvir hoje? A sua alma precisa ouvir isso hoje. Aonde você está procurando a resposta? Qual é a previsão que você tem? É a previsão de encontrar Jesus ainda no túmulo? É a previsão de que tudo está fadado a não dar certo? É a previsão de que sua vida depende dessas circunstâncias que estão acontecendo hoje? Qual é a previsão? É a previsão que é difícil demais para Deus fazer algo? Muitas vezes a desesperança encontra nosso coração nesse momento. Caso perdido. Caso perdido. Aquelas mulheres, elas estavam ali com um caso perdido. Então hoje eu quero falar sobre 3 pontos para a gente romper com a desesperança, amém? O primeiro deles é: espere pelo túmulo vazio. Fica com essa imagem do túmulo, espere pelo túmulo vazio. Esperar pelo túmulo vazio é esperar pela ressurreição. E hoje para nós determina o nosso posicionamento diante da vida.
nós sabemos que Jesus ressuscitou e nós sabemos que nós estamos conectados ao Pai. Espere nesse lugar, por esse lugar. E diante da vida, olhe para as circunstâncias com a esperança de Cristo. Espere pelo túmulo vazio. Mas aí você pode me dizer, esperar pelo túmulo vazio é difícil demais, até as mulheres que conviveram com Jesus chegaram lá esperando encontrá-lo no túmulo. Então eu vou te dar uma segunda opção que fez diferença na vida dessas mulheres. Se você está vivendo um momento que para você é difícil demais esperar pelo túmulo vazio, você não consegue ver isso na sua vida, na sua circunstância, você não consegue ver o sobrenatural ou o milagre agindo ainda. Eu coloquei aqui, espere pelo túmulo vazio, ou pelo menos mantenha-se perto de Jesus. Sabe por que aquelas mulheres tiveram um encontro com a ressurreição? Porque elas seguiam a Cristo. E elas foram com a vida comum delas, com o amor comum. Elas nem tinham uma fé tão grande o suficiente para lembrar naquele momento que Jesus falou que ia ressuscitar. Elas eram mulheres comuns que amavam a Jesus. E sabe, elas foram ali visitar aquele túmulo e levar as especiarias com cuidado, com zelo, com amor, com proximidade ao mestre que marcou a vida delas. E quando elas chegaram lá, porque elas estavam buscando proximidade com eles, elas encontraram o túmulo vazio. Elas encontraram o sobrenatural de Deus, elas encontraram a notícia da ressurreição. Eu quero chamar você hoje a esse lugar de busca por Jesus, a esse lugar de andar pertinho dele. Se você sente que nesse momento é isso que você consegue entregar, continua nesse lugar, porque eu quero te dizer, a ressurreição vai te encontrar. E por que não hoje? E por que não hoje? Da proximidade com Jesus, gente, vem a fé para coisas maiores. Permita que a presença magnética de Jesus te conduza a essa vida e vida eterna. A gente passa a manifestar a vontade de Deus quando a gente caminha perto de Jesus. E é a sua caminhada perto dele que vai te levar a uma vida em abundância. Ela vai aperfeiçoar aquilo que Deus tem para você. Então continua caminhando perto. Continua ali, continua levando a tua adoração. Essa figura das mulheres, da visita delas, representa tanto isso, alguém que foi levar o zelo, a adoração, o amor. E nessa jornada, coisas nelas foram ressuscitadas que elas nem sabiam que era possível. Nessa jornada, uma fé sobrenatural foi ativada. A palavra fala que quando elas viram que ele não estava ali, imediatamente elas se lembraram da palavra dele. E elas correram para contar para os outros. E aí vem meu ponto 3, que é: veja, Jesus ressuscitado está à sua espera. Ele já ressuscitou, gente, e ele está à sua espera. O encontro dessas mulheres fala para nós sobre a nossa ressurreição pessoal. A palavra diz que quando as mulheres falaram, as pessoas, os discípulos, os homens que estavam ali, eles não creram, acharam que era loucura. Mas eu ocultei um segredo, no versículo 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pedro, quando ele ouviu falar sobre a esperança viva, sobre Jesus ressuscitado, ele correu para o túmulo e falou: deixa eu ver isso aqui com os meus próprios olhos. E ele ficou entusiasmado, ele ficou chocado. Ele sabia que Jesus ressuscitado estava à espera dele.
Quando você ouve a palavra das boas novas, quando você ouve uma palavra de esperança, quando você ouve sobre Jesus, e não importa quantos anos de caminhada a gente tenha com Ele, corre para o túmulo. Será que você parou de correr para o túmulo? Será que você parou de ter o ímpeto de crer, de colocar sua fé nesse lugar e falar assim: eu vou lá ver, se Deus está fazendo eu vou lá ver, se alguém me contar um testemunho eu vou crer? Ou você olha para situações, para circunstâncias e fala: ah, mas comigo não. Ah, isso é loucura. As boas novas de Jesus, a nova vida, o estar unido para sempre com o Pai, a possibilidade de viver essa vida com outros olhos, o que transforma tudo, está disponível para todos nós. Mas quando a gente escuta Ele ressuscitado, a gente precisa falar: eu vou lá ver. Eu vou lá ver com expectativa. Jesus, se o Senhor está falando, eu vou confiar nessa palavra. E eu vou correr nessa direção de vida. Muitas vezes esperamos morte, mas quando a gente conseguir ver o túmulo vazio. Tem situações na sua jornada que você está esperando morte, que você está esperando simplesmente fim. E você vai ter um encontro com o túmulo vazio, a esperança viva. A eternidade que vai além de todas as coisas, que nos leva a esse lugar vitoriosos com Cristo. O Davidson estava orando aqui, eu achei muito forte, ele falou: Senhor, nos leva a, parafraseando, né? Mas a ocupar o lugar de desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Senhor, nos leva a contemplar esse túmulo vazio. Ele levou sobre si, Ele se entregou, mas Ele ressuscitou, domingo da ressurreição. Para que você tenha essa esperança eterna e viva. Para que você pare de prever o mal o tempo inteiro, nós precisamos ser mais corajosos, ousados, como o apóstolo Paulo em Romanos 8. Não há nada que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, morte, vida. Nenhuma circunstância pode me separar desse amor. Jesus ressuscitado está à sua espera hoje. Eu comecei a chorar tanto quando Deus falou isso comigo, porque eu falei: Senhor, eu quero ver o túmulo vazio. Eu quero essa experiência na minha vida, nas minhas circunstâncias do meu dia a dia. Eu quero correr como Pedro e ter esse ímpeto. Eu quero ser como essas mulheres que tiveram um encontro. Isso não é só uma ilustração, gente. É uma verdade que aconteceu, mas também isso é uma possibilidade de enxergar essa ressurreição em tudo que acontece na nossa vida, todos os dias. Se lembre disso, você pode esperar morte, mas quando você ver o túmulo vazio, o encontro com Jesus te espera. A ressurreição é um encontro com a vida. Eu achei tão forte,
porque eu estava orando sobre essa palavra, sobre essa mensagem, sobre o Senhor nos dar esse encontro com Jesus ressuscitado. Às vezes a gente se esquece, a gente fala sobre a história de Cristo, mas a gente se esquece desse encontro poderoso com Jesus ressuscitado. E eu comecei a lembrar como as estruturas de toda a terra foram abaladas com a entrega de Cristo. Gente, todo o universo, você entende a profundidade disso? Todo o universo, o cosmos, a natureza respondeu à força da entrega de Jesus e da sua ressurreição. Esse é o nível de poder que nós estamos falando. E aí eu comecei a falar: Senhor, chacoalha as nossas estruturas, como naquela manhã de ressurreição. E Ele trouxe algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com você. Houveram 3 manifestações da natureza em resposta à morte e ressurreição de Jesus. Primeiro, na crucificação, do meio-dia às 3 da tarde, houve um blackout. Tudo escureceu. A terra ali, ela se entristeceu. O juízo de Deus sobre o pecado foi estabelecido. Gente, era um momento inconvencional para que houvesse escuridão. E houve escuridão na crucificação do meio-dia às 3 da tarde. Eu quero que você entenda que todo o universo se move em resposta ao que Jesus fez. Quem dirá eu e você? Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. A terra tremeu, as rochas se partiram, sepulcros se abriram. Quando Jesus morreu, e não era nem o dele, é outros. Houve um grande terremoto, o véu do templo inclusive se rasgou, o que significa comunhão eterna com Deus. Olha a força desse acontecimento. Você entende que moveu todo o universo, pode mover o seu coração, o seu interior, a eternidade, a sua vida. Isso ele ainda não tinha nem ressuscitado. E a palavra conta que quando Jesus ressuscitou, houve novamente um terremoto na ressurreição. Então na morte houve um tremor, e na sua ressurreição houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. E depois encontrou as mulheres no túmulo. O túmulo que havia sido aberto, aonde Jesus não estava mais. Um terremoto é algo muito forte. Um terremoto mexe as estruturas de cidades, de regiões. Um terremoto faz pedras se moverem. A ressurreição de Jesus, ela abalou não só estruturas físicas, mas espirituais. E isso culmina hoje na tua vida. A ressurreição dele mudou uma aliança. A gente até fala isso, existe a velha aliança e a nova aliança. A nova aliança é esse lugar de ligação eterna que você tem com Deus, por meio de Cristo. Esse terremoto mudou uma aliança. O que nos dias de hoje é banalizado, né? O que é uma aliança? Mas para Deus, a aliança é eterna. Houve uma troca de aliança. E eu creio nessa manhã que existe um terremoto da ressurreição para nos atravessar como igreja. Para nos atravessar como pessoas.
a vitória definitiva sobre a morte e a vida eterna. Nós vamos ceiar hoje juntos. E eu quero que você possa contemplar essa troca que houve da morte para a vida. Imagine aí os céus e a terra se estremecendo. A palavra nos ensina que nós deveríamos tomar a ceia em menção de Cristo Jesus, da sua entrega presente em nós. Hoje, na nossa Páscoa, no nosso domingo de ressurreição, isso precisa ser vivo, ser ativo dentro de nós. O Senhor está aqui. Enquanto nós ceiamos, Ele passeia por esse lugar. Ele encontra pessoas. Os seus olhos vão enxergar o Rei Jesus hoje. Fortalezas da nossa alma, fortalezas da nossa mente serão quebradas pelo poder da aliança com Jesus. Coloca a tua fé nesse lugar. Se um terremoto estremeceu a terra, quem dirá o nosso coração? Nosso coração pode ser movido, corações podem ser movidos. Hoje é domingo de celebrar a vitória do que Ele fez. A vitória do que Ele fez. Fique em pé no seu lugar. Hoje em especial, antes de você abrir a ceia, eu queria que você trocasse o seu cálice com alguém. Quem não pegou tem lá atrás. Quem já abriu, pode tocar só o cálice, quem tiver. Troca aí com alguém para que você represente a unidade do que nós estamos fazendo aqui. Sabe, gente, é lindo a ressurreição porque não se trata só de mim. Ela não é individual. Ela é a vida de Jesus espalhada entre nós. Ela é você olhar para o outro com esperança. É você enxergar a esperança do que Jesus fez na vida de outra pessoa. Seja renovado na sua esperança hoje. Seja renovado na forma como você vê pessoas, que você vê o mundo, que você vê as circunstâncias, que você olha para você mesmo. Seja renovado em esperança, relevância. Seja renovado em vida. Nós sabemos que até mesmo com os traidores, Jesus ceiou. Seja renovado em esperança hoje, em nome de Jesus. Amém? Pode comer o pão. Vamos agradecer. Senhor, obrigada pelo pão que é o teu corpo e pelo cálice da nova aliança, como a tua palavra declara. Jesus, que glória, que alegria, que redenção podermos beber do cálice da nova aliança que estremeceu os céus e terras. Hoje nós fazemos isso em memória, mas mais do que isso, fazemos isso celebrando o teu nome glorioso. Pai, que enquanto nós bebemos desse cálice, a nossa esperança seja renovada, seja tocada,
Senhor, hoje nós queremos ter um encontro com a ressurreição. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Pode beber do cálice. Queridos, há uma celebração vitoriosa nos céus, nesse domingo de ressurreição. Ela não é uma celebração displicente. Ela não é como alguém que celebra e não sabe o que está celebrando. Ela é vitoriosa, ela é intencional, ela é muito clara. Algo que precisava acontecer, aconteceu. A vontade de Deus foi estabelecida. Você entende a força disso? A vontade de Deus foi estabelecida. Se você não consegue entender a força disso, imagine o terremoto. A terra estremeceu. E nós vamos cantar isso hoje. E enquanto nós cantamos, deixa essa presença de Deus, da ressurreição, tomar conta dos teus olhos, da tua mente, do seu coração, para que você enxergue a vida a partir de Jesus que vive. A partir de Jesus que vive. Amém? O universo chora.